Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dizia Jesus ao chefe dos fariseus que o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois eles poderiam também convidar-te, e isto já seria tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então tu serás feliz, porque eles não podem te retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs que aqui se encontram no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, sejam muito bem-vindos. A você que nos acompanha hoje pela TV Horizonte, pela Rádio América e pelo nosso canal Mãe Piedade, sejam também muito bem-vindos a este encontro com o próprio mistério do Cristo em sua paixão, morte e ressurreição, que é a Eucaristia. Amados, hoje continuamos o capítulo 14 do Evangelho de São Lucas, que ouvimos na última sexta, no sábado, e continuamos ouvindo hoje, refrescando um pouco a nossa mente. Em primeiro lugar, Jesus cura o homem hidrópico. Estava cheio, seus tecidos estavam cheios de água. Lá estava Jesus na casa deste fariseu. E era dia de sábado. E aí o homem ficou enfesado com ele porque ele curou o hidrópico no dia de sábado. No sábado, nós ouvimos Jesus dando uma nova lição, dizendo para eles que os últimos serão os primeiros e que os primeiros serão os últimos, para pararem de cobiçar os melhores lugares. Hoje, Jesus dá uma orientação para aquele homem novamente. E essa orientação pode ser um pouquinho estranha para a gente. Eu quero dar uma festa. Aí o Senhor está falando para eu não convidar os meus amigos para a minha festa? Os meus familiares para festejarem a alegria junto comigo? Como assim? Eu não posso chamar aqueles que eu quero estar comigo? E aí nós vamos compreendendo, irmãos e irmãs, que a lógica de Cristo é um pouquinho diferente daquilo que nós estamos acostumados a fazer. Porque, em primeiro lugar, quando lemos a palavra de Deus, como fizemos agora, quando nos imergimos daquilo que nós conhecemos do Mestre Jesus, da palavra, da doutrina da igreja, do conhecimento com a pessoa dele, nós ficamos um pouquinho desestabilizados. E eu acho que, às vezes, nós precisamos de estar em alguns lugares que não são tão cômodos assim para nós. Porque já pensou se a vida fosse tudo tranquilo? A gente não precisasse fazer nada.
Eu estralava um dedo, chegava um copinho de suco na minha mão. Eu estralo outro dedo, pratinho de comida na outra. Isso acontece quando a gente é mais criança, né? A mãe faz tudo pra gente. A vida não pode ser só o comodismo. A gente precisa ser desestabilizado algumas vezes, levar alguns choques para acordar. Exemplo. Minha mãe sempre deu uma educação muito rígida para mim e para minha irmã. E ela falava 3 vezes. Depois ela não falava mais. Ela falava: Diego, não bota o dedo na tomada. Na primeira vez ela tirava, na segunda ela tirava, na terceira ela tirava. Na quarta ela deixou eu levar o choque. Ou seja, para nunca mais eu botar a mão na tomada. Às vezes a vida precisa fazer isso conosco. Nos tirar da estabilidade. É isso que Jesus faz no Evangelho de hoje. Nos tira do comodismo, da mesmice. A rotina, para quem é metódico, ela é uma grande libertação. Porque você sabe tudo o que você vai fazer. Mas sai algo da rotina, a gente surta. Porque a gente não dá conta. A gente se sente desestabilizado. E é isso que Jesus faz no Evangelho de hoje, desestabiliza aquele homem. Por quê? Porque os fariseus, assim como nós, olha como nós temos um pouquinho de fariseu dentro de nós. É até doloroso falar isso, mas temos. Como às vezes somos fariseus. Nós fazemos as coisas para termos retorno. Fazemos as coisas para ter algo em troca. Eu estou te dando isso, mas o que você vai me retribuir? Eu estou fazendo isso, mas com interesse. Onde você quer chegar com isso? Nós vivemos em um mundo de muita gente interesseira, onde a gente quer tudo em troca. E como o Padre Samuel gosta às vezes de brincar, às vezes as promessas nada mais são do que uma barganha com Deus. A moeda de troca. Se o Senhor me der isto, eu faço aquilo. Como se Deus precisasse daquilo que a gente faz para Ele. Nada contra a promessa. Se ela tiver algo bonito para ser feito, que não seja feito para simplesmente um cumprimento, mas que o ato que você fizer cumprindo essa promessa te faça alguém melhor. Se o cumprimento da promessa te fizer alguém melhor, louvado seja Deus. Agora, se for um simples ato por fazer, farisaísmo, repeteco, não tem sentido. E é isso que é trazido no Evangelho. Olha, se você, quando você for dar uma festa, chame aqueles que não podem te dar essa festa de novo. Porque sua família pode te dar, seus amigos podem te dar, os poderosos podem fazer uma festa até melhor que a sua. E hoje em dia a gente fica fazendo festa, as pessoas comem, bebem e ainda saem falando mal. Eu prefiro viajar. Enfim. Que nós, ao olhar para a palavra de Deus hoje, nós não sejamos pessoas interesseiras, pessoas que querem tudo em troca, pessoas que já fazem algo pensando lá na frente o que eu vou receber em troca. Eu acho que esse é um dos maiores erros do ser humano,
porque o futuro pertence a Deus. E se nós fazermos as coisas pensando em retribuição, pode ser que nem a recebamos, porque amanhã nós podemos estar mortos. Jesus, então, quando fala para convidar os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, Jesus diz uma palavrinha depois que me provocou. Então tu serás feliz. Porque, gente, é tão realizador, mas é tão prazeroso quando você vê alguém tendo aquilo que nunca teve na vida. É fácil. Não precisa ir longe, não. Quantos de nós tivemos diversos brinquedos, diversas coisas na infância? Hoje a gente nem liga mais. E aí, quando a gente chega no aglomerado, na favela, quando a gente chega na roça, onde as crianças não têm nada, você dá um carrinho para ela remendado, ela dá saltos de alegria. Quer coisa mais realizadora do que essa? Quer coisa mais bela do que essa? Quer ver uma pessoa se alimentando depois de horas sem ter nada para comer? Quer algo mais realizador? A pessoa come até com a boca boa. Tem muita gente passando necessidade. E aí é algo que devemos também meditar, porque às vezes a gente entrega para essas pessoas nossas sobras, os restos. Uma pessoa pede dinheiro no sinal, o que a gente dá? A moedinha. O meu resto. Por mais que no final do dia esse resto pode juntar e dar uma quantia bacana, mas é resto. Resto de comida, resto do que eu não uso. Quando tem bazar nas igrejas, tem gente que às vezes manda roupa suja, manda roupa rasgada. Resto. As pessoas têm a mesma dignidade do que as outras, sendo pobres ou sendo ricas. E nós entregamos o resto. E aí, às vezes, podem questionar o padre, porque, às vezes, a gente está lendo uma palavra de Deus, estamos lendo o Evangelho de São Lucas. O Evangelho de São Lucas traz sempre realmente essa tônica do pobre, do excluído, do desvalido. E aí podem perguntar, mas o que a igreja está fazendo? O que a igreja ajuda essas pessoas? Olha, a igreja é a maior instituição de caridade do mundo. Basta pesquisar. Agora, você também é igreja. Você também é, você que nos assiste. Às vezes precisa de um passo seu. Porque sozinho o padre, o bispo não dá conta, não. A gente, às vezes, nas paróquias, fazemos diversas organizações, como, por exemplo, os vicentinos, entregam a cesta básica. Ou seja, com o básico. Mas, às vezes, nós estamos tão fechadinhos no nosso feudo que tem vizinho do nosso lado passando fome, a gente não sabe. Passando necessidade, a gente não sabe. É complicado. Às vezes a gente anda no centro de Belo Horizonte
Está vendo uma pessoa com deficiência aguardando para atravessar a rua? Não dá o braço, passa do lado. Porque está com pressa. Às vezes tem uma pessoa com cadeira de roda precisando de uma ajuda, a gente ignora. Olha quem Jesus está mandando a gente convidar para a nossa festa. Para os nossos banquetes suntuosos em casa. Quando convidares essas pessoas, assim como ouvimos no Evangelho há poucos dias, quando eu estava nu e me vestistes, quando eu tinha fome, me deste de comer, quando eu tinha sede e me destes de beber, quando eu era estrangeiro e tu me acolhestes. Aí perguntaram, mas Senhor, quando nós te vimos assim? E ele disse, quando não fizestes isso a um dos menores do meu reino. Que nós então busquemos esta valorização e este encontro verdadeiro com o meu próximo, com o meu irmão, porque ele merece ser amado, ele merece ser cuidado, ele merece ser respeitado, e não como moeda de troca, e não com o meu resto. Se queremos um mundo melhor, não esperemos que o outro faça. Não esperemos que a igreja resolva tudo, porque ela não vai resolver. Comece por si, porque eu sou igreja. Você é igreja. Comece então a agir. Comecemos então a agir como igreja, para que as injustiças, para que a desigualdade e para que a soberba diminua.